Imagine viver em um lugar onde tudo que você produz é tirado de você. Onde os impostos são tão altos que, se não puder pagar, soldados entram em sua casa e levam tudo que tiver. Agora, imagine que você não pode reclamar. Se levantar a voz contra o rei, pode acabar preso ou morto. Essa era a realidade do Brasil no final do século XVIII. Minas Gerais, uma das regiões mais ricas da colônia, estava sufocada pelas taxas impostas por Portugal. A revolta crescia nos becos de Vila Rica, nos salões da elite e nos acampamentos militares. Entre os insatisfeitos, um homem começava a se destacar. Um homem que não pertencia à nobreza, não tinha fortuna, mas tinha algo mais poderoso: um ideal. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, não foi apenas um conspirador. Ele foi o rosto de um movimento, a voz de um povo que sonhava com a liberdade. Mas sua história não é sobre vitória, é sobre sacrifício. No final do século XVIII, o Brasil é uma colônia rica, mas a riqueza não pertence ao povo. O ouro extraído de Minas Gerais vai direto para Portugal, e o que sobra é taxado de forma cruel. O mais temido desses impostos era a derrama. Quando a coroa não arrecadava a quantia que queria, simplesmente mandava soldados confiscarem bens da população até atingir o valor esperado. O sistema colonial era profundamente injusto. Enquanto os portugueses viviam no luxo, a população brasileira, principalmente em Minas Gerais, sofria com a exploração. O medo da derrama era constante, e isso fez crescer um sentimento de revolta. A elite mineira, formada por fazendeiros, militares e intelectuais, começou a se perguntar: por que continuamos obedecendo? Eles estavam inspirados pela Revolução Americana, que mostrou que uma colônia poderia se libertar de sua metrópole. Foi nesse ambiente de insatisfação que nasceu a Inconfidência Mineira, um movimento secreto que sonhava em transformar Minas Gerais em uma república independente. E um dos conspiradores se destacava por sua coragem e paixão: Tiradentes. Tiradentes não era como os outros inconfidentes. Enquanto muitos tinham medo de falar abertamente sobre a Revolução, ele fazia discursos inflamados, dizendo que o Brasil não precisava de Portugal. Ele acreditava que a independência era possível e estava disposto a lutar por ela. Tiradentes era um entusiasta. Enquanto muitos dos inconfidentes hesitavam, preocupados com suas propriedades e carreiras, ele se entregava completamente à causa. Falava de independência em praça pública, tentava convencer soldados a se unirem ao movimento e sonhava com um Brasil livre. Entre eles estão grandes intelectuais, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, militares de prestígio e fazendeiros influentes. O plano da Inconfidência Mineira era audacioso, mas ingênuo. Eles pretendiam iniciar a revolta no dia da derrama, esperando que a população se unisse ao levante. Mas o que eles não percebiam era que, para muitos, o medo do castigo era maior do que o desejo de liberdade. O grupo tentava conseguir apoio do exército, dos comerciantes, dos fazendeiros. Mas faltava algo essencial: armas e dinheiro. E enquanto os conspiradores confiavam que estavam seguros, um dos seus já havia feito sua escolha. O nome dele era Joaquim Silvério dos Reis. Um homem endividado que viu na traição uma oportunidade de se salvar. Ele entregou tudo à coroa portuguesa em troca do perdão de suas dívidas. Silvério dos Reis escreveu uma carta detalhada ao governador da capitania, denunciando o movimento antes mesmo que ele pudesse começar. A conspiração estava condenada. O que era para ser um levante se transformou em uma caçada. Os inconfidentes foram presos um a um, mas Tiradentes decidiu fugir. Rio de Janeiro, maio de 1789. Joaquim José da Silva Xavier está escondido. Ele sabe que muitos de seus companheiros já foram capturados, mas acredita que ainda pode escapar. Ele tenta se disfarçar, se mover pelas ruas sem ser notado, mas não demora para que seja encontrado e preso. Quando Tiradentes foi capturado, ele já sabia que sua sorte estava lançada. Diferente de outros inconfidentes, que tinham influência para negociar suas penas, ele não tinha ninguém para protegê-lo. O julgamento foi longo e durou 3 anos. Durante esse tempo, Tiradentes foi submetido a interrogatórios e ficou preso em condições terríveis. Enquanto isso, os outros inconfidentes negavam o envolvimento ou tentavam minimizar suas participações.
Mas Tiradentes fez diferente. Ele assumiu toda a culpa. Não tentou se esconder, não denunciou ninguém. Aos olhos da coroa, isso fez dele o líder da revolta, e alguém precisava pagar o preço. A sentença foi dada em 1792. A maioria dos inconfidentes teve penas reduzidas, exílio ou perdão. Mas para Tiradentes o destino foi outro: a morte por enforcamento. No dia 21 de abril de 1792. O sol ainda nem nasceu quando os guardas abrem as portas da prisão. Tiradentes é retirado de sua cela magro com a barba longa, mas de cabeça erguida. Ele sabe que este é seu último dia. A execução de Tiradentes não foi apenas um castigo, foi um espetáculo. A coroa queria transformar sua morte em um aviso para qualquer um que pensasse em se rebelar. Ele foi levado pelas ruas do Rio de Janeiro até o local da forca, em meio a uma multidão silenciosa. Diferente de outros condenados, ele não implorou por perdão, não demonstrou medo. Relatos dizem que ele subiu ao cadafalso com serenidade. A coroa portuguesa não queria só acabar com Tiradentes, queria fazer dele um exemplo. Depois da execução, espalharam sinais da punição por Minas Gerais. A ideia era clara: ninguém mais deveria se atrever a desafiar o poder. Mas deu errado. Em vez de apagá-lo da história, transformaram Tiradentes em um símbolo eterno de liberdade. Tiradentes morreu sem ver o Brasil independente. Mas sua morte não foi em vão. Décadas depois, quando finalmente nos tornamos livres, seu nome foi resgatado como símbolo da luta pela liberdade. Hoje, ele é lembrado como mártir da Inconfidência. Seu rosto está em estátuas, livros de história e até mesmo no nome da cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais. A liberdade que ele sonhou demorou a chegar, mas chegou. E, ironicamente, o Brasil independente transformou aquele traidor em herói. O espírito da Inconfidência Mineira foi eternizado na bandeira de Minas Gerais, que traz a frase latina "Libertas quae sera tamen", escrita pelo poeta Virgílio. A tradução para o português ficou conhecida como Liberdade, ainda que tardia, e se tornou o lema do movimento, porque a liberdade pode ser sufocada, pode ser adiada, mas nunca apagada. A história faz justiça a ele ou ainda ficou algo para trás? Comente aqui. E se gostou, curta e siga para mais curiosidades sobre a nossa história. Meu nome é Dom Pedro, e fui o homem que proclamou a independência do Brasil. Nascido em Portugal, vim para cá ainda jovem, fugindo das invasões napoleônicas com minha família. Cresci em terras brasileiras, e quando meu pai, Dom João VI, voltou a Portugal, deixou-me como príncipe regente. Logo, as cortes portuguesas exigiram meu retorno, mas eu amava essa terra e sabia que o Brasil precisava trilhar seu próprio caminho. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, ergui minha espada e declarei: independência ou morte. Assim, nascia uma nova nação. Minha história é de coragem e decisão. Fui o príncipe que escolheu ficar, tornando-me o primeiro imperador do Brasil e marcando para sempre a sua história.